As luzes se apagam por toda a Europa. Nunca mais as veremos acesas. Sir Edward Grey, sobre a Primeira Guerra Mundial. Agosto de 1939. França. Vianne Mauriac saiu da cozinha fresca com parede de estuque e foi para a varanda da frente. Na linda manhã de verão no Vale do Loire, tudo estava florescendo. Lençóis brancos se agitavam na brisa, e como sorrisos dispostos em cascatas, as rosas cobriam a velha muralha de pedra que escondia sua casa da estrada. Um par de abelhas trabalhava entre os botões de flor. Ao longe, ela ouviu o matraquear rítmico de um trem, seguido pelo som meigo da risada de uma garotinha. Sophie. Vianne sorriu. Provavelmente a filha de 8 anos estava correndo pela casa, com o pai fazendo todas as suas vontades, enquanto eles se preparavam para o piquenique de sábado. Sua filha é uma tirana, disse Antoine, aparecendo na porta. Veio andando na direção dela, o cabelo preto luzindo de brilhantina sob o sol. Estivera trabalhando com os móveis naquela manhã, lixando uma cadeira que já parecia lisa como cetim, e uma fina camada de pó salpicava seu rosto e seus ombros. Era um homem grande, alto e de ombros largos, com um rosto áspero e uma sombra escura no queixo que exigia constantes esforços para não se transformar em uma barba. Passou o braço em torno dela e puxou-a para mais perto. Eu te amo, Vi. Eu também te amo. Era o fato mais verdadeiro do mundo. Ela amava tudo naquele homem. O sorriso, o jeito de murmurar enquanto dormia, como ele dava risada depois de espirrar ou como cantava ópera no chuveiro. Tinha se apaixonado por ele fazia 15 anos, no pátio da escola, antes mesmo de saber o que era o amor. Ele foi seu primeiro tudo, o primeiro beijo, o primeiro amor, o primeiro amante. Antes dele, Vianne era uma garota magricela, desajeitada e ansiosa, que tendia a gaguejar quando se sentia intimidada, o que era frequente. Uma garota órfã de mãe. Agora você vai ser adulta, disse o pai a Vianne quando chegaram àquela mesma casa pela primeira vez. Ela estava com 14 anos, os olhos inchados de tanto chorar, sentindo uma tristeza inconsolável. Em um instante, a casa tinha deixado de ser o refúgio de verão da família para se transformar em uma espécie de prisão. A mãe tinha morrido havia menos de 2 semanas quando o pai desistiu de ser pai. Ao chegarem ali, ele não segurou a mão dela e passou os braços em volta de seus ombros, nem ao menos ofereceu um lenço para enxugar suas lágrimas. Mas eu ainda sou uma menina, disse Vianne. Não é mais. Vianne olhou para a irmã mais nova, Isabelle, que aos 4 anos ainda chupava o polegar e não fazia ideia do que estava acontecendo. Isabelle não parava de perguntar quando a mãe iria voltar para casa. Quando a porta se abriu, surgiu uma mulher alta e magra, com um nariz que parecia uma torneira e olhos tão miúdos que pareciam uvas passas. Essas são as meninas? Perguntou a mulher. O pai aqueceu. Não será um problema. Tudo aconteceu muito depressa. Vianne nem entendeu direito. O pai abandonou as filhas como 2 trouxas de roupa suja, deixando-as com uma estranha. A diferença de idade entre as meninas era tão grande que as 2 poderiam ser de famílias diferentes. Vianne gostaria de consolar Isabelle, queria muito, mas se sentia tão triste que era impossível pensar em outra pessoa, em especial numa garota tão voluntariosa, espalhafatosa e impaciente como Isabelle. Vianne ainda se lembrava daqueles primeiros dias ali. Isabelle gritando e Madame espancando-a. Vianne tentava convencer a irmã, dizendo vezes sem conta. Mon Dieu, Isabelle, pare com esses gritos. Faça o que ela mandar. Mas, mesmo aos 4 anos, Isabelle já se mostrava intratável. Vianne ficara abalada e frágil com tudo aquilo, com a tristeza pela morte da mãe, a dor pelo abandono do pai, a súbita mudança de vida e o cansaço que a solidão e a carência de Isabelle lhe causavam. Foi Antoine quem salvou Vianne. Naquele primeiro verão depois da morte da mãe, os 2 se tornaram inseparáveis. Com ele, Vianne encontrou uma saída. Aos 16 anos, estava grávida. Aos 17, estava casada e era a senhora de Desjardins. 2 meses depois, sofreu um aborto e ficou perdida por algum tempo. Não havia outra forma para descrever seu estado. Aninhou-se em seu pesar como que em um casulo, indiferente a qualquer coisa ou a qualquer um.
principalmente a uma irmã carente e rabugenta. Mas tudo aquilo eram coisas do passado. Não era o tipo de lembrança que desejasse ter num dia lindo como aquele. Abraçou o marido enquanto a filha corria entre eles, anunciando: "Já estou pronta. Vamos?" "Bem, já que a princesa está pronta, é melhor irmos logo", comentou Antoine. Viane sorriu e foi até a casa para pegar o chapéu em um cabide à porta. Com seus cabelos muito claros, uma pele fina como porcelana e olhos azuis como o mar, ela sempre se protegia do sol. Quando terminou de colocar o chapéu de abas largas, de pegar suas luvas de renda e a cesta de piquenique, Sophie e Antoine já estavam do outro lado do portão. Viane os acompanhou pelo caminho de terra que levava à casa deles. Na largura, mal cabia um automóvel. À frente estendiam-se acres de campo de feno, os tons de verde aqui e acolá pontilhados de papoulas vermelhas e flores azuis conhecidas como escovinha. Os bosques se espalhavam como remendos. Nessa região do Vale do Loire, os campos produziam mais feno que uvas. Embora só ficasse a 2 horas de trem de Paris, parecia um mundo totalmente diferente. Poucos turistas visitavam o local, mesmo durante o verão. De vez em quando passava um automóvel roncando, um ciclista ou uma carroça puxada por boi, mas durante a maior parte do tempo eles andavam pela estrada completamente sozinhos. Moravam a pouco mais de 1 quilômetro de Carrivaux, uma cidade com menos de 1.000 habitantes e que era conhecida principalmente por ter sido um ponto de parada na peregrinação de Joana d'Arc. A cidade não tinha indústrias e a oferta de empregos era pequena, a não ser para os que trabalhavam no aeroporto, que era o orgulho de Carrivaux, o único de seu tipo em quilômetros. Na cidade, estreitas ruas de paralelepípedos passavam por antigas construções de calcário apoiadas umas nas outras. A argamassa se desfazia nas paredes de pedra e a era escondia a decadência, que não era vista, mas sempre sentida. A aldeia havia sido construída parte a parte, ruas tortas, escadas irregulares, becos sem saída, durante centenas de anos. As cores avivavam as construções de pedra, todos vermelhos emoldurados em metal preto, sacadas de ferro trabalhado enfeitadas com gerânios plantados em vasos de terracota. Tudo na cidade atraía o olhar. Um balcão repleto de macarrão em tom pastel, cestas de vime artesanais repletas de queijo, presunto e saucisson, caixotes de tomates, berinjelas e pepinos coloridos. As cafeterias estavam lotadas naquele dia de sol. Homens sentavam-se ao redor de mesas de metal, tomando café, fumando cigarros pardos enrolados à mão e discutindo em voz alta. Um dia típico em Carrivaux. Monsieur Lachois, varrendo a calçada em frente à sua saladerie, Madame Clonet limpando a vitrine de sua loja de chapéus, uma turma de garotos adolescentes vagando pela cidade, ombro a ombro, chutando latas de lixo e passando cigarros de mão em mão. Quando chegaram ao limite da cidade, eles tomaram a direção do rio. Em um trecho plano e gramado próximo à margem, Viane depositou sua cesta e abriu uma manta sob a sombra de uma nogueira. Na cesta de piquenique, retirou uma baguete crocante, um naco de queijo cremoso, 2 maçãs, algumas fatias de presunto de Bayonne, tão finas quanto papel, e uma garrafa de Bollinger 1936. Serviu um copo de champanhe para o marido e sentou-se a seu lado, enquanto Sophie corria até a margem do rio. O dia transcorreu em um torpor prazeroso acalentado pelo sol. Todos conversaram e deram risada no piquenique familiar. Foi só mais tarde, quando Sophie estava afastada com sua vara de pescar e Antoine fazia uma coroa de margaridas para a filha, que ele falou: "Logo Hitler vai nos arrastar para essa guerra dele."